Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos à série As Árvores de Porto Alegre, uma história de amor e ódio. O segundo episódio se chama 1971, Agapan e Lutzenberger. No segundo episódio da série, vamos falar sobre a situação das árvores de Porto Alegre 50 anos atrás, em 1971. Em 71, surgiram dois agentes ambientalistas muito importantes. Um agente coletivo, que foi a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a Agapan, e um agente individual, o engenheiro agrônomo José Lutzenberger, que foi o primeiro presidente da Agapan. Sim, o Lutz Global. Portanto, em 2021, comemoramos duas datas muito importantes para o ambientalismo brasileiro: 50 anos da fundação da Agapan e 50 anos da carreira ambientalista do José Lutzenberger. Nós vamos ter vídeos aqui no Lutz Global para tratar mais de perto sobre esses 50 anos. Mas hoje nós vamos falar sobre o que mudou para as árvores de Porto Alegre com o aparecimento da Agapan e do Lutzenberger. Para ajudar o nosso projeto de divulgação das ideias e da militância do Lutz, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Se você gostou, deixe a sua curtida e também um comentário para a gente saber se a gente está indo no caminho certo, né? Agora então, fique com a vinheta e com o vídeo. Lutz Global apresenta As Árvores de Porto Alegre, uma história de amor e ódio. Episódio 2, 1971, Agapan e Lutzenberger. Nós vamos começar falando do contexto, de 50 anos atrás. Como estava a situação das árvores em Porto Alegre em 1971? Em 1971, todo o Brasil passava pelo contexto da ditadura civil-militar. E as escolhas dos governos militares tiveram influência, tiveram consequência para as árvores e meio ambiente em geral, em todo o país. Nós vamos trazer uma série de imagens, de fotos de jornais, de reportagens do ano de 1971, para falar então, e mostrar nesse episódio como estava a relação da cidade de Porto Alegre com suas árvores urbanas, porque a nossa série é uma série de história ambiental focada nesse ponto. Então a gente começa com uma matéria de capa aqui da Folha da Tarde, vejam que interessante, do dia 11 de dezembro de 1971, e o assunto é justamente as árvores. Estão acabando com as nossas áreas verdes. É a matéria de capa do jornal Folha da Tarde. Esse foi um jornal bem importante em Porto Alegre, fazia parte do grupo Caldas Júnior, o mesmo do Correio do Povo. E esse assunto, então, o tema das áreas verdes e das árvores está estampado na manchete. E aqui do lado esquerdo a gente tem uma imagem do Parque da Redenção, que naquela época era a única área verde de Porto Alegre. Hoje, claro que a cidade tem muitas outras, mas o Parque da Redenção ainda é a principal fonte de refúgio, de lazer da população, a principal área verde de Porto Alegre. E o jornal, essa edição, fala justamente: cidade está perdendo a batalha da área verde. Então, várias áreas que antes eram ocupadas por árvores, vegetação, essa vegetação estava sendo cortada para dar lugar a condomínios habitacionais. Cada vez mais, a população crescia também em Porto Alegre, e o dilema entre progresso, desenvolvimento e proteção da natureza se fazia real, se fazia realmente na vida das pessoas. A matéria ainda cita que hoje a voragem imobiliária, a especulação imobiliária, deixou só cimento, pedra, areia e desumanização. Bem interessante que esse tema está sendo pautado e colocando o quanto que a falta de área verde trazia desumanização para as cidades. Aqui mais uma imagem de vários condomínios, vários prédios habitacionais que estavam tomando lugar então de áreas verdes em Porto Alegre. Mas, então, como a gente está mostrando, são sempre setores da sociedade que defendem o progresso
mas também tem setores da sociedade que defendem a natureza. E 1971 é um ano importante, porque justamente foi criada nesse ano a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN, que em 2021 está fazendo 50 anos. Aqui a gente tem uma imagem do lançamento público da AGAPAN. Ela foi fundada em 27 de abril, mas o lançamento público ocorreu no dia 4 de junho de 71. De novo, a Folha da Tarde. Sempre a Folha da Tarde trouxe uma série de matérias sobre o tema da proteção à natureza. A gente pode ver uma mesa ali, o Lutzenberger e o Augusto Carneiro, os principais fundadores, entre outros também importantes fundadores aí da AGAPAN. E desde o início, uma das principais lutas da AGAPAN foi a questão do corte e da poda das árvores urbanas. Inicialmente em Porto Alegre, foi uma luta bem local e que depois se espraia, né, para outras cidades também. E nesse primeiro momento, então, se dá um embate bem forte com o prefeito de Porto Alegre, que era o Thompson Flores. Esse ano, então, que a gente está comemorando os 50 anos da AGAPAN, aqui no canal também vamos fazer vídeos sobre esse tema. Aguardem! Mas os 50 anos não são só da AGAPAN, são também da militância ambientalista do José Lutzenberger. São os dois atores importantes que surgem em 1971. A AGAPAN, o ator coletivo, e o Lutzenberger, o Lutz Global, um ator individual importante para a proteção da natureza e das árvores, né, no Brasil. O Lutzenberger, então, ele foi o primeiro presidente da AGAPAN, que atuou entre 1971 e 83 como presidente, e depois ele ficou, inclusive, presidente de honra da AGAPAN. Ele era engenheiro agrônomo e muito indignado com a devastação ambiental. Aqui a gente tem uma imagem dele, quando ele deu uma das primeiras entrevistas como presidente da AGAPAN, né, para a imprensa, que saiu na Zero Hora, então, no dia 31 de maio de 71. Também vamos fazer um vídeo aí especial sobre os 50 anos do Lutz ambientalista, que nós estamos comemorando em 2021. Além do Lutz, é muito importante a gente citar o Augusto Carneiro, que foi um fundador importantíssimo da AGAPAN. Ele é responsável por articular as pessoas, unir as pessoas que formariam a AGAPAN. E eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente o Carneiro, né, que faleceu em 2013, e consegui entrevistá-lo diversas vezes. Em 2005, ele me disse, eu vou ler textualmente, né, o que ele me falou na entrevista. Então, sobre a fundação da AGAPAN. O Lutzenberger, então, se entusiasma e faz reportagens e começamos a ter apoios, porque nossa reivindicação inicial eram as árvores. A primeira e até hoje, não há jeito de nós vencermos, isto é, acabarmos com as podas. Então, desde o início, essa questão das podas e dos cortes das árvores eram, né, questões essenciais na luta da AGAPAN e do Lutzenberger e Carneiro. Né? E é uma luta que continua, como a gente viu no primeiro episódio da nossa série, justamente a questão do Guapuruvu em 2020. Quem não viu, não perca esse vídeo. E nesse jornal, então, do dia do Folha da Tarde, como a gente está citando, que costumeiramente tinha matérias sobre a questão da natureza, no dia 26 de junho de 71, aparece uma matéria, né, com essa manchete: agrônomo adverte, poda está matando nossas árvores. E esse agrônomo, quem será? É o Lutz. Então aqui a gente tem uma imagem da rua Santa Terezinha, no bairro Farroupilha, em que a gente pode ver uma série de jacarandás. E naquele momento, né, o Lutz analisa que vários deles estavam danificados, estavam com problemas. Sempre que possível, a gente vai trazer fotos da atualidade, né, para comparar. E, felizmente, a gente conseguiu com a Lili Lutzenberger uma foto dessa rua Santa Terezinha, de agora, 2021. Podemos ver que é a mesma rua, o ângulo bem parecido, mas a gente pode ver que continuam tendo jacarandás nessa rua, só que bem menos lá do que em 1971. Então, qual era a novidade
em 1971. Né? Todo ano acontecia em Porto Alegre uma espécie de um ritual. Todo inverno acontecia a poda de árvores em Porto Alegre. E na época quem era responsável era a Secretaria Municipal de Obras e Viação, que já naquela época, então 26 de junho, já estava se preparando justamente para aplicar o serrote em várias ruas da cidade. Mas em 1971 uma voz reclama da medida e era o Lutz, como presidente da Agapan, né? Então, a matéria cita uma fala dele, né? Então, que a prefeitura estava fazendo uma poda que era um verdadeiro massacre. Aí, na opinião do Lutzenberg, nem merece ser chamada de poda. Esses homens vêm sistematicamente destruindo nossas árvores. E caso não forem tomadas providências urgentes, todas ficarão inutilizadas. E ele dava um prazo aí de 10 a 15 anos para essas árvores aí ficarem totalmente problemáticas. A matéria também traz uma foto do próprio Lutzenberger. Para provar o que ele estava dizendo, ele levou os repórteres até a rua Vieira de Castro, no bairro Bonfim, para mostrar para eles, olha o que estava acontecendo com os jacarandás, que estavam apodrecidos. Também a gente conseguiu uma imagem da rua Vieira de Castro de 2021, e a Lili conseguiu, felizmente, das mesmas casas, né? Embora o ângulo não seja o mesmo, né? A gente pode ver que são as mesmas casas um pouco mais antigas, um pouco antigas, e que continua tendo jacarandás, né? E floridos, inclusive, né? Quando a Lili fotografou. Segundo o Lutz, então, o problema era que os troncos eram serrados incorretamente, deixando grandes tocos à mercê de insetos, fungos e água, que justamente é o problema que acontece com as podas, né, que geram feridas, como a gente falou também no episódio do Guapuruvu, né? E então o Lutz tinha sempre uma postura de querer ensinar, né, de querer mostrar como é que se fazia, não só criticar, né, a prática que estava sendo feita, mas ele queria também ensinar como se fazia então uma poda corretamente. E aí ele dizia então que o certo é cortar os galhos rente ao tronco, protegê-lo com cera, e que a cera então protegeria o tronco enquanto ele não cicatriza. Embora hoje em dia possa existir pessoas que defendam não mais a necessidade, né, de nenhuma cera ou asfalto, enfim, mas naquela época, dentro daquele contexto, era a forma que o Lutz achava melhor, né, para se fazer essa prática. Então ele se dispunha a dar um curso gratuito para os funcionários da prefeitura. Então sempre a Agapan, o Lutzenberger sempre tiveram essa postura de diálogo, de tentar contribuir, não só, né, simplesmente fazer uma crítica ao que estava acontecendo. E a gente então convidou a Lili Lutzenberger para fazer uma reflexão, falar um pouquinho sobre essa luta inicial aí do pai dela em 1971. E ali ele vai citar um vídeo, que na verdade é um documentário que foi produzido em 1998 pelo pai dela e outros, para justamente mostrar como é que se deve fazer uma dendrocirurgia correta e mostrar a situação das árvores urbanas em Porto Alegre. E a gente tem esse vídeo aqui no canal, só que a gente dividiu em duas partes. Então, quando ela estiver falando, eu vou colocar os cards para vocês acessarem se quiserem aí esse material também. Então, fique agora com a fala da Lili. Em 1971, quando meu pai voltou para o Brasil, ele ficou escandalizado com o estado calamitoso da arborização de Porto Alegre. Então ele resolveu fazer alguma coisa e, junto com a Agapan, fez uma campanha em defesa das árvores. E passou os 30 anos seguintes tentando resolver o problema das árvores sem grande sucesso, infelizmente. Ofereceu consultoria para várias das nossas prefeituras, escreveu artigos, aparecia na mídia volta e meia quando via algum desastre que deixava ele muito, muito louco. Mas em 1998 ele gravou um vídeo muito bom, muito didático, ensinando como se deve plantar, conduzir e podar corretamente uma árvore urbana. E deu esse vídeo de presente para a prefeitura e para qualquer prefeitura que quisesse fazer uso desse material. Também não deu muito resultado, infelizmente, e
20 anos depois da morte dele, quase 20 anos depois da morte dele, a situação das árvores na nossa cidade continua muito ruim e até pior, porque nos últimos anos as nossas podas aqui têm sido realmente terríveis. Seria muito bom se essa nova gestão da prefeitura se interessasse por esse material e usasse ele para melhorar de uma vez por todas a arborização da nossa cidade, melhorar a nossa qualidade de vida, tornar a nossa cidade mais agradável, mais verde, mais respirável e com mais pássaros. Seria muito bom. Em 30 de agosto de 1971, o Lutzenberger entrega uma carta em nome da Agapan ao prefeito Thompson Flores. Na verdade, integrantes da Agapan já haviam visitado o prefeito, colocado o problema das árvores para ele, e ele havia solicitado então que eles enviassem um trabalho técnico sobre essa questão. E que a Agapan enviou, e juntamente com essa carta, que era muito respeitosa, mostrando que a associação queria colaborar com a prefeitura. Como a gente viu no vídeo da Lili, né, o seu pai tinha essa intenção sempre de ajudar, de ensinar, e inclusive o vídeo que ela citou, né, que a gente tem aqui no canal, vai ao encontro dessa afirmação. Havia briga, havia luta, sim, havia muitos embates, e houve muitos embates da Agapan com o Thompson Flores em função dessa questão das árvores. Mas havia também, né, um sentido de colaborar, de contribuir, de ensinar, então, como era a prática correta. Né? Continuam também saindo matérias nos jornais, aqui a Folha da Tarde de novo, em 11 de setembro de 71, tem a manchete, né, que as árvores morriam, nossas árvores estão morrendo, e que a Agapan então começa a ser citada como referência. Né? A Agapan se preocupa com isso e dá a receita para salvá-las. E aí essa matéria então vai colocar, né, que o Lutz entregou o documento, essa carta, para o Thompson Flores, e aí vai criticar justamente essa prática, né, anual de ter essa poda no inverno. Né? Então ele fala várias décadas, essa tradição que mutila violentamente a arborização das ruas, especialmente aí os cinnamomos, jacarandás, plátanos, né? Cita uma série de árvores aí que vão acabar sendo destruídas, né, em função dessas podas e cortes incorretos. Ele cita também exemplos nessa matéria, por exemplo, os ligustros da Rua Salgado Filho e jacarandás aí da Avenida Borges de Medeiros, que são ruas bem importantes aí de Porto Alegre. E ele compara com 10 anos antes, que seria 1961, e que o argumento então da poda nesse sentido não procedia. O principal argumento era que as copas dessas árvores estariam atrapalhando a fiação, estariam causando curtos-circuitos nas linhas elétricas e telefônicas. Então, nesse sentido que se fazia necessária essa poda. Além disso, que as árvores estariam produzindo muita umidade. E que então o Lutz aponta, né, que esses argumentos não tinham fundamento técnico. Até porque em ruas que não tinham fios elétricos, que as árvores nem tocavam em fio nenhum, elas também eram podadas. Né? E a matéria ainda traz várias imagens, mostrando aí jovens cinamomo em sua forma natural. Na época eram plantados ainda cinamomos, hoje não mais, em Porto Alegre. Tem também uma imagem que mostra os ligustros, né? Eles falam de triste aspecto dos ligustros na Getúlio Vargas, que é uma avenida importante de Porto Alegre. Sempre que possível a gente está trazendo imagens atuais. Aqui a gente não pôde se deslocar até lá, mas pelo Google Maps dá para ver que ainda existe bastante ligustros na Avenida Getúlio Vargas. Claro que não são os mesmos, né, de 50 anos. Aqui, por acaso, dá para a gente ver quanto eles convivem, né, com os fios elétricos, nem sempre de forma harmoniosa, porque as árvores elas são cortadas e podadas para desviarem dos fios. Então, que árvores são essas? Né? Vocês já tinham ouvido falar de ligustro, por exemplo? É uma árvore nativa da China, considerada uma espécie exótica e invasora no Brasil. Nas cidades até ela não apresenta tantos problemas, mas na área rural ela é um grande problema. Né? E ela tem porte médio,
ela pode atingir cerca de 10 metros de altura. Essa imagem eu consegui fotografar na zona norte de Porto Alegre, quando ela estava bem florida. Tem várias ainda em Porto Alegre, porque ela não é muito grande também nesse sentido, né? E ela cresce muito rápido. Então, os gestores costumam usá-la aí para o paisagismo urbano. E ela floresce então na primavera e no verão, e os frutos amadurecem no outono e são comestíveis para algumas espécies de árvores. Jacarandá é uma árvore bem comum em Porto Alegre. Ela tem ocorrência aí, principalmente na Argentina, na Bolívia. No Brasil tem uma espécie também, mas não é essa que é plantada e tem muitas em Porto Alegre. Ela floresce aí de agosto a novembro e a maturação dos frutos acontece de maio a setembro. Também é muito utilizada em paisagismo e arborização urbana. O cinamomo ele já não é mais plantado em Porto Alegre, mas ainda tem alguns que ainda restam. Né? É uma árvore nativa do Sudeste Asiático e exótica também no Brasil. Os seus frutos são tóxicos para humanos e suínos, mas apreciados pelos pássaros. E ela é muito alvo de erva de passarinho e é considerada um porte muito grande para as calçadas, né? Porque ela pode atingir até 20 metros de altura. Mais um integrante da GAPAM escreveu também sobre essa questão das árvores. Tem um artigo, então, Nossas Maltratadas Árvores Urbanas, de autoria aí do Mozar Pereira Soares, que foi um professor de agronomia da URGS e membro da GAPAM, chegando até a ser vice-presidente por volta de 1975, 76. Esse artigo foi publicado então no Correio do Povo em 28 de novembro de 1971. É interessante a forma como ele trata as árvores. Ele usa uma linguagem religiosa para colocar em termos assim de mandamentos. Ele mesmo se dá conta e coloca isso no texto, né? Não podarás, frase com jeito de mandamento. Deveria ser alvo de meditação do prefeito. Né? Dentro da GAPAM, então, tinha vários tipos de manifestação, e o Mozart usou essa linguagem mais religiosa, vamos dizer assim, para defender também as árvores de Porto Alegre. No seu artigo, né, traz várias imagens ilustrando, mostra a Praça da Alfândega, por exemplo, com vários exemplos de árvores que estavam com problemas devido a podas e cortes. E ele coloca, né, não é difícil para quem tenha um pouco de sensibilidade perceber-se dos crimes que se cometem contra as árvores que deviam ornamentar a capital. Então é interessante porque coloca a agência, né, não é culpa das árvores, na verdade elas são perseguidas pelos fios elétricos, elas são plantadas, né, nesses locais, depredadas por maus vizinhos e mutiladas pela sanha do serrote oficial. Então é a mesma reclamação aí que o Lutz já estava fazendo também. E a falta de planejamento, né, é um problema sério que ele coloca, que a gente pode pensar que ainda existe até hoje, né, essa questão do planejamento urbano nas cidades do Brasil. E no caso de Porto Alegre, em relação às árvores, né, era um sério problema. Ele colocava como pecado original, né, porque desde o início a arborização não teve planejamento. E aí, claro que ele colocava que toda a população estava comprometida em graus variáveis de responsabilidade, mas aí ele cita, né, o executivo, os legisladores, todos os técnicos envolvidos. E a verdade para ele era que as árvores não podadas são mais belas, mais saudáveis e mais longevas. Mas aí também ele perguntava, mas não se deve podar nunca? Né? Na verdade, sim, se deve podar, mas racionalmente. Então, concordando aí com a visão do Lutzenberger. Chegando ao final, a gente pode ver então que em Porto Alegre, nesse momento, nós temos duas visões em disputa. Né? Voltando para aquela foto da capa do jornal que eu coloquei lá no início, né? Então, em 1971, o Parque da Redenção, Parque Farroupilha também, o mesmo nome, outro nome para o mesmo parque, era o único com grande área verde na cidade. Hoje, em 2021, nós temos vários parques em Porto Alegre, uma cidade bastante arborizada, mas que ainda sofre dos mesmos problemas com cortes e podas de árvores. A gente pode ver duas visões de disputa, por quê?
Uma grande parte da população entendia que a perda de áreas verdes era inevitável, né? Era quase um mal necessário, porque havia necessidade de progresso, havia necessidade de construir habitações. Esse é um momento que a população de Porto Alegre e das grandes cidades aumenta, em função também de um êxodo rural, de toda uma questão aí do que acontece no campo, que acaba expulsando, levando as pessoas a procurarem áreas urbanas. Então, o progresso ele tem consequências, né? O desenvolvimento traz consequências para a natureza. Mas também, do outro lado, nós temos aí ambientalistas, jornalistas, uma grande parte também da população de Porto Alegre preocupada, né? Achando que era necessário não esquecer das áreas verdes, que elas eram vitais para a população. Se a gente lembrar da matéria que eu citei antes, né, que falava em desumanização, né, que com a perda das áreas verdes a gente tinha desumanização, então dá para ver que uma parte também estava bem preocupada com tudo isso. E a gente pode ver então que a ação da HPAN e do Lutzenberger junto às autoridades, né, e conscientizando tanto os gestores quanto a população sobre esse tema, alterou a dinâmica das podas naquele contexto. Não resolveu o problema que persiste até hoje, mas naquele momento, nos anos 70, vai fazer sim a diferença. É isso que a gente quer mostrar, né? As visões em disputa e a diferença que a HPAN e o Lutzenberger fizeram aí na questão das podas e cortes das árvores de Porto Alegre. Então chegamos ao final. Então coloco um agradecimento à equipe de produção, a Lili Lutzenberger, a Débora Nunes de Sá, Denis Henrique Fiuza, Sara da Rocha Fritz. E agradeço muito a Lili pela participação, então, com o vídeo que ela nos mandou, né, a Lili Lutzenberger, e já convido para o próximo episódio, 1972, Praças, Verde ou Concreto. Nós vamos falar aí de uma praça bem importante de Porto Alegre e da luta da HPAN e do Lutzenberger para que Porto Alegre continue tendo áreas verdes. No final, então, o recadinho do Lutz. Inscreva-se no Lutz Global. Quem ainda não se inscreveu e está assistindo o vídeo, né? Por favor, se inscreva. Deixe a sua curtida e também seu comentário. A gente quer saber o que você achou do vídeo, como é que é a situação das árvores urbanas na sua cidade, né? Conta pra gente. E até a próxima.